Introdução à citologia. Antes, vamos falar um pouco sobre o histórico. Zacharias Janssen, em 1590, inventou o microscópio. Robert Hooke, em 1655, encontrou espaços na cortiça, mas não eram células. Eram espaços que outrora tinham sido preenchidos por protoplasmas. O que é um protoplasma? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, eis aqui o Robert Hooke. Anton von Leeuwenhoek, em 1674, está aqui o Anton von Leeuwenhoek, foi o primeiro a observar micro-organismos. Por isso que ele é chamado pai da microbiologia. Robert Brown, em 1881, descobriu o núcleo celular. Nós temos aqui um advogado, mas também botânico, Matthias Jacob Scheidlin, em 1838 disse: toda planta é formada por células. Um ano depois, um médico zoólogo chamado Theodor Schwann, em 1839 disse: todo animal é formado por células. Como na época o que não era planta era animal, eles chamavam o fungo de planta, chamavam o protozoário animal unicelular, eles propuseram a chamada teoria celular. Juntos, disseram o seguinte: todo ser vivo é formado por células. Rudolf Virchow, em 1855, diz o seguinte: uma célula só se origina de outra pré-existente. E Walter Flemming, em 1878, descreveu o processo de mitose. Então aqui você tem a imagem do Scheidlin e aqui embaixo do Schwann. Então, teoria celular moderna. Todos os seres vivos são formados por células e por seus produtos, sendo essas as unidades morfológicas dos seres vivos. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem dentro de células, sendo essas as unidades fisiológicas dos seres vivos. E novas células formam-se pela reprodução de células pré-existentes, por meio da divisão celular. Então, as células são, acompanhe comigo, as unidades morfológicas, as unidades fisiológicas, e uma célula só pode vir de outra pré-existente. Então, de acordo com a teoria celular, as células são as unidades que dão a forma, a função, e uma célula só pode vir de outra pré-existente. Então, se um ser vivo é unicelular, ele vai ter a forma e a função que aquela única célula dá a ele. Se ele é pluricelular, ele vai ter a forma e as funções que aquelas células dão a ele. Só que em 1892, um russo chamado Dmitry Ivanovsky descobriu os vírus. Os vírus são seres acelulares, possuem genoma de DNA ou RNA envolvido por capsídeo proteico e alguns com envelope viral. O vírus que o Dmitry Ivanovsky descobriu foi o vírus do mosaico do tabaco. Esse vírus provoca lesões nas folhas do fumo que deixam as folhas amareladas. Os vírus reproduzem-se somente no interior de células. Utilizam o metabolismo celular para se reproduzirem. Sofrem mutações dentro de células, sendo parasitas obrigatórios de células. Ou seja, os vírus precisam das células para poder se replicarem. Então, com a descoberta dos vírus, pensou-se que a teoria celular estaria acabada. Afinal de contas, encontraram seres menores que células que eram capazes de se reproduzirem. Só que, na verdade, a descoberta dos vírus foi reforçar a teoria celular, pois até os vírus precisam delas para poder se tornarem seres vivos. Afinal de contas, dentro das células, eles manifestam características vitais. Eles manifestam características de seres vivos. Fora delas, não passam de partículas inertes. Dessa forma, concluímos que a descoberta dos vírus não desqualificou a teoria celular. Pelo contrário, fez foi reforçá-la, pois até os vírus precisam das células para manifestarem características vitais. Ok? Olha, a biologia se baseia em 3 teorias: a teoria celular, a teoria genética e a teoria da evolução. Características básicas de uma célula. Para eu chamar algo de célula, esse algo tem que ter 4 características: possuir material genético constituído de DNA e RNA, apresentar uma membrana lipoproteica envoltória, ter capacidade de sintetizar suas próprias proteínas e um metabolismo próprio energético. Então, tem que ter DNA e RNA, tem que ter membrana envoltória, tem que ter capacidade de produzir suas proteínas e também gerar sua própria energia. Eis aqui uma célula eucariótica animal. A célula, para ser considerada como tal, não precisa ter núcleo. Sabemos que células procarióticas não têm núcleo e são células. Agora, não esqueça, vírus não tem célula. Por isso que os vírus não pertencem a nenhum reino. Porque hoje nós sabemos que para pertencer a algum reino, tem que ter estrutura celular. Carl Use descreveu os domínios em 1990. Domínios são classificações acima de reinos, baseadas na semelhança do RNA ribossômico. O critério que Carl Use usou para criar os domínios
foi a análise do RNA ribossômico. Quero lembrar vocês que quando as arqueas foram descobertas, elas eram inicialmente chamadas de arqueobactérias. E diziam que por viver em condições extremas, altas temperaturas, de altas condições de acidez e salinidade, ou mesmo de metano, essas arqueas, que eram chamadas de arqueobactérias, eram parentes muito próximas das primeiras bactérias que surgiram no planeta, na nossa Terra primitiva. Só que depois foram perceber que, na verdade, essas arqueas, arqueo quer dizer primitivo, não eram tão primitivas. Na verdade, elas eram mais recentes do que as próprias bactérias. As arqueas são procariontes, não tem carioteca, não tem núcleo, mas tem genética de eucarionte. Hoje nós temos uma categoria acima de reino chamada de domínios, os domínios de Uzi. E esses domínios são três: o domínio arquea, o domínio bactéria e o domínio eucária. O domínio arquea é formado por procariontes que vivem em condições extremas, apesar de já terem encontrado arqueas que vivem em condições não extremas. O domínio bactéria é formado por procariontes convencionais. E o domínio eucária é formado por protistas, fungos, animais e plantas. Antes, dividíamos os seres em seres com célula procariótica e célula eucariótica. Hoje, precisamos entender que as células procarióticas de arqueas e de bactérias são geneticamente diferentes. Isso explica por que as arqueas foram separadas das bactérias, sendo criado um domínio próprio para elas. E observe que esse domínio é próximo dos eucária. Como eu falo, elas têm estrutura de procarionte, mas elas têm uma essência genética de eucária. Células procarióticas. Características das bactérias. Vou primeiro falar da célula procariótica de bactéria. Não tem carioteca, que é o envoltório nuclear, logo não tem núcleo. Maioria com parede celular de peptidoglicano, ou seja, formada por aminoácidos e polissacarídeos, os glicanos. Ribossomos pequenos, 70S. Esse S é o coeficiente de sedimentação de Sudberg. Então, isso aqui é uma medida de velocidade de sedimentação. Flagelo de flagelina. Cromossomo circular principal, denominado de nucleoide. E secundário, denominado de plasmídio. Toda bactéria tem nucleoide, mas nem toda bactéria tem plasmídio. Esse plasmídio muitas vezes está associado à resistência a antibióticos. E também controla o processo de conjugação bacteriana, que é um processo que leva a aumento da variabilidade genética nas bactérias. Na conjugação bacteriana, uma bactéria passa DNA plasmidial para outra bactéria através de uma ponte citoplasmática chamada de pili. O genoma é desnudo, não tem histonas. Histonas são proteínas que servem para enrolar o DNA. Nós, eucariotos humanos, temos praticamente 1,8 metro de DNA por célula. Então você imagina compactar 1,8 metro de DNA por célula. Precisamos de proteínas carretel, são as histonas. Bom, sem citoesqueleto de tubulina, actina e citoqueratina. Ou seja, citoesqueleto típico de eucariontes. Mas encontraram recentemente algo parecido com o citoesqueleto de eucariontes em bactérias, mas não tem a mesma composição. Então aqui você observa o nucleóide, que é o material genético principal, o plasmídio, que é o material genético secundário, nem sempre presente, citoplasma, ribossomos. Os ribossomos, que são máquinas de sintetizar proteínas. Nós temos aqui, observe, a membrana plasmática, a parede celular e a cápsula. A cápsula nem sempre está presente. Qual a vantagem de uma bactéria ter cápsula? Essa bactéria se torna mais agressiva. Ela se torna mais patogênica. A cápsula aumenta a aderência das bactérias aos tecidos do hospedeiro. E também aumenta a resistência da bactéria a processos de fagocitose. Bactérias capsuladas são bactérias mais resistentes à fagocitose por neutrófilos e macrófagos, que são nossas células conhecidas como fagócitos. Eis aqui uma cianobactéria, que é uma bactéria fotossintetizante. Observe suas membranas internas com pigmentos fotossintetizantes, como a clorofila A. Além da membrana da parede celular, ela possui uma cápsula chamada aqui de envoltório de mucilagem. Algumas são capsuladas, ausência de sistema de endomembranas. Você não vai encontrar na bactéria retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático agranuloso, complexo Golgiense, vesículas secretoras, lisossomos. Única RNA polimerase. Sem introns. Introns são sequências de DNA não tradutor entre os exons, que são sequências de DNA tradutor. Aminoácido autor inicial, formilmetionina. Toda proteína de uma bactéria começa com formilmetionina. Já de eucariotos começa com metionina. Nem que essa metionina seja depois removida durante o processamento da proteína. Há espécies patogênicas para humanos, então algumas bactérias causam doenças. Características exclusivas das arqueas.
Muitas vivem em ambientes extremos, extremófilas, como as termoacidófilas, que vivem em ambientes com alta temperatura e acidez, que vivem nessas fontes termais de alta temperatura e baixo pH, ou seja, alta acidez. As árqueas metanogênicas, que vivem em condições de extrema quantidade de metano, como no tubo digestório de ruminantes. E as árqueas halófilas, que vivem em condições de alta concentração de sais, como, por exemplo, árqueas que vivem no Mar Morto. Mas algumas vivem em condições não hostis. Parede celular de polissacarídeos ou proteínas. Histonas em algumas, ou seja, proteína que serve para enrolar o DNA. Única RNA polimerase. Mas a única RNA polimerase que elas têm muito se parece com uma das polimerases do eucarioto. Nós, eucariotos, temos de 3 a 5 RNAs polimerases. Introns em alguns genes, olha só, tem introns, DNAs não tradutores, não codificadores. Aminoácido tradutor inicial, metionina. RNA ribossômico similar ao eucarioto. Não patogênicas, não encontrar nenhuma árquea que cause doenças em humanos. Células eucarióticas. Possuem carioteca, logo possuem envoltório nuclear. Logo possuem núcleo. Ribossomos grandes, 80S. Cromossomos aos pares, diferentemente dos procariotos que têm cromossomos circulares. Detalhe que a presença de cromossomos aos pares permite que as células eucarióticas obedeçam às leis de Mendel. Por que procariontes não podem obedecer às leis de Mendel? Porque eles não podem ter alelos aos pares. Porque não possuem cromossomos aos pares, apenas cromossomos circulares. Observe a imagem. Bom, aqui nessa imagem você observa cromossomos aos pares, ou seja, os chamados cromossomos homólogos, que são cromossomos que têm o mesmo tamanho, a mesma forma e alelos para as mesmas características. O alelo azão, o alelo azinho. Essa configuração de alelos aos pares só pode existir quando há cromossomos aos pares, o que não acontece em células procarióticas, que o cromossomo é circular. Genoma com histonas, ou seja, como o nosso DNA é muito grande, nós eucariotos precisamos de histonas, proteínas carretel, para enrolar o DNA. Mais de um RNA polimerase, então nós podemos ter de 3 a 5 RNAs polimerases. Com introns, DNA não codificador entre os exons. Detalhe que exons e introns encontram-se dentro de genes. Aminoácido tradutor inicial, metionina. Presença de sistema de endomembranas. Presença de retículo endoplasmático granuloso, agranuloso, complexo Golgiense, vesículas secretoras, lisossomos, flagelo de tubulina e citoesqueleto de tubulina, actina e citoqueratina. Tubulina forma os microtúbulos, a actina forma os microfilamentos e a citoqueratina forma os filamentos intermediários. Observe essa imagem de uma célula eucariótica animal. Eis aqui o núcleo e as organelas: retículo endoplasmático, complexo Golgiense, lisossomos. Eis aqui os centríolos que não têm membrana, assim como também os ribossomos. Lembremos também que o retículo endoplasmático ele pode ser dividido em granuloso e agranuloso. Aqui embaixo você observa o núcleo em destaque. O núcleo ele é formado por um envoltório duplo. Então a carioteca ela é dupla, ou envoltório nuclear, e ela possui poros. Esses poros permitem a troca de substâncias por transporte passivo ou transporte ativo, com consumo de GTP. Eis aqui o nucleoplasma, que é o coloide que preenche o núcleo, a presença da cromatina, que é o DNA associado às histonas, e o nucleolo. O nucleolo é uma zona de RNA ribossômico e proteínas, responsável pela produção de ribossomos, tanto da porção menor quanto da maior. Os ribossomos são fabricados no núcleo e mandados ao citoplasma através dos poros do envoltório nuclear. Só um detalhe também nessa imagem, você observa que o retículo endoplasmático ele não passa de uma projeção, de uma evaginação da segunda membrana do envoltório nuclear. Características das células vegetais. Célula vegetal se refere à célula de alga e de planta, apesar de nós sabermos que vegetal está associado à planta. Mas eu quero dizer que o modelo célula vegetal está presente em algas e plantas, apesar de o termo vegetal se associar a plantas. Presença de parede celular de celulose, vacúolo de suco celular, plastos e glioxomos. Isso somente em plantas. Então aqui você observa a parede celular de celulose. Aqui você observa o vacúolo de suco celular, que armazena água, solutos, inclusive enzimas da digestão intercelular. Sabemos que células vegetais não possuem lisossomos, então o vacúolo de suco celular que faz o papel da digestão intracelular. Temos também aqui a presença de plastos, que podem ser cromoplastos, que dão cor, vermelha, laranja, amarela, cloroplastos associados à fotossíntese e os leucoplastos, que armazenam amido, óleos, proteínas. Então nós temos aqui um plasto do grupo dos cloroplastos, responsável pelo processo de fotossíntese. Glioxomos estão presentes apenas em plantas, sendo peroxomos modificados.
os glioxomos são bem ativos nas células vegetais de sementes. Lá nas sementes, há armazenamento de óleos. Na hora que a semente está germinando, os óleos são convertidos em açúcares, em glicose, com a ajuda dos glioxomos. Então, os glioxomos têm um papel importante em converter óleos em açúcares. Leis da citologia. Lei de Spencer. A superfície celular cresce ao quadrado e o volume ao cubo. Assim, a superfície torna-se incompetente para nutrir e oxigenar o volume. Então, isso aqui explica por que as células se dividem. Para resolver o problema, a célula divide-se, tornando proporcional a relação superfície-volume. Não é válida para fibras musculares estriadas, esqueléticas e cardíacas e neurônios. Bom, vamos analisar então esse cubo. Um cubo de aresta 1 cm tem uma área de superfície de 6 cm² e um volume de 1 cm3. Mas imaginemos que esse cubo aumente de tamanho e a sua aresta passe a ter 10 cm. O que vai acontecer aqui? A sua área vai passar a ter 600 cm² e o seu volume 1.000 cm3. Observe que a área cresceu de 6 para 600, 100 vezes. O volume cresceu de 1 para 1.000, 1.000 vezes. Note que quando uma estrutura tridimensional ela cresce, o volume cresce ao cubo e a área cresce ao quadrado, ou seja, o volume cresce mais rápido. Isso vai explicar por que as células se dividem. Essa célula aqui, ela tem pouca superfície para muito volume. Então, vou colocar aqui embaixo, relação SV, é baixa, porque existe pouca superfície para muito volume. Essa célula precisa capturar oxigênio, precisa capturar glicose, precisa capturar aminoácidos e também conseguir eliminar seus excretas e o CO2, ela precisa de uma boa relação superfície-volume. Então ela tem que ter uma superfície capaz de manter esse volume. E quando ela fica muito grande, isso não é possível. Então por isso que as células se dividem. Quando ela se divide, ela restaura uma boa relação área-volume. Então após a célula se dividir, eu vou ter agora um volume menor para uma área superficial compatível. Eu vou ter uma área adequada para poder manter aquele menor volume. Assim ela pode sobreviver. Agora, fibras musculares estriadas, esqueléticas e cardíacas e neurônios não obedecem à lei de Spencer. Podem crescer bastante. Por quê? Porque esses tecidos são altamente vascularizados. Então eles conseguem ter um suprimento vascular, um suprimento de sangue, de oxigênio e nutrientes, capaz de manter o seu grande volume. Lei de Drage. Células de organismos em um mesmo grau de desenvolvimento, de um mesmo tecido e de uma mesma espécie, possuem o mesmo volume. Ou seja, células de um gigante e de uma pessoa de estatura média são células similares, salvo fibras musculares estriadas, esqueléticas e cardíacas e neurônios. Então, se eu analisar o fígado desse gigante, que tem mais aí de 2,20 m, e desta mulher, que é bem menor do que ele, você vai observar o seguinte, que tanto o fígado dele quanto o dela apresentam hepatócitos de mesmo volume. O que muda entre eles é que o gigante vai ter um maior número. Se eu dissesse que o fígado dele era maior porque tinha células maiores, eu estaria desrespeitando a lei de Spencer. Lembre-se, as células não podem crescer muito porque senão há uma desarmonia entre superfície e volume. Então, um gigante é gigante em relação a uma pessoa de tamanho menor, até mesmo um anão, porque tem mais células, não porque tem células maiores. Lei de Hartwig. A relação núcleo-protoplasma em todas as células varia entre 1/4 a 1/3. O protoplasma é a membrana, o citoplasma e o núcleo. Observe essa célula. O que nós temos aqui? Nessa célula você observa que o volume do núcleo em relação ao volume total da célula, ou seja, ao próprio protoplasma, é em torno de 1/3. Mas isso pode variar de 1/4 a 1/3. Em células tumorais, esta relação se aproxima de 1. Observe aqui embaixo, eu tenho uma célula tumoral esquematizada, e você nota que o volume do núcleo é muito grande. Ele ocupa aí praticamente 80, 85% do volume total da célula. Então essa relação se aproxima de 1. Quando patologistas estão analisando tecidos que foram removidos em processo de biópsia, eles procuram essa relação núcleo-protoplasma para saber se há alguma transformação maligna naquelas células. Morfologia das células. Em biologia, forma e função andam juntas. Então você tem aqui uma fibra muscular lisa que se alonga e se contrai. Por quê? Porque o órgão que a possui trabalha alongando e contraindo. Imagina o peristaltismo. O bolo alimentar passando pelo esôfago. O esôfago tem que dilatar e contrair. Então, a célula que o compõe também tem que ser capaz de alongar e contrair. Por que a hemácia é bicôncava? Porque sendo bicôncava, suas hemoglobinas sempre encontrar-se-ão próximas da membrana. Isso vai aumentar a eficiência de trocas gasosas quando as hemácias passarem pelos capilares dos pulmões.
Lembremos que a hemácia é anucleada e bicôncava em mamíferos, incluindo os humanos. Aqui você observa um neurônio. Por que o neurônio ele é alongado? Porque o neurônio é uma célula que leva informação do ponto A para o ponto B do corpo. Logo, ela tem que ter um aspecto de um fio. E aqui nós temos uma célula renal. Uma célula renal e uma célula do intestino possuem microvilosidades, que são projeções de membrana sustentadas pela actina. Detalhe, pessoal, que essas projeções de membrana sustentadas pela actina, elas aumentam a captação de substâncias do meio. Lá no intestino, as microvilosidades aumentam a absorção de nutrientes intestinais. E aqui, numa célula renal, lá dos túbulos renais, aumenta a reabsorção de substâncias, porque aumenta a área de contato com o que deve ser absorvido. Microscopia. Algumas noções de microscopia. Microscópio óptico. Usa luz, sistemas de lentes, lente condensadora, lentes objetivas e oculares. A lente ocular fica perto do olho do observador, a lente objetiva fica próxima do objeto. O objeto está aqui numa lâmina. Essa lâmina foi preparada com técnicas específicas de laboratório. A lente condensadora joga luz sobre o material biológico da lâmina. Bom, agora existe uma propriedade importante na microscopia óptica que é o chamado aumento. Então, para você saber o aumento de um microscópio, você multiplica a capacidade de aumento da ocular pela objetiva. Então, nós temos aumento de 100 a 1.500 vezes. O nosso olho consegue distinguir dois pontos com a distância mínima de 0,1 milímetro. Se esses dois pontos ficarem com a distância menor do que isso, a gente só enxerga um ponto. Então, o limite de resolução do microscópio óptico é 400 vezes maior do que o do olho humano. Ou seja, o microscópio óptico consegue observar dois pontos a uma distância 0,1 milímetro dividido por 400. Microscópio eletrônico utiliza feixe de elétrons, aumentam 5 a 100 mil vezes. Possui um limite de resolução 100 mil vezes maior que o do olho humano. Ou seja, consegue distinguir dois pontos a uma distância 0,1 milímetro dividido por 100 mil. Provavelmente há microscópios eletrônicos mais potentes do que esse que eu estou mostrando, mas esse aqui é o que eu estou pegando como referência. Tipos: transmissão, através do material biológico, varredura, análise superficial do material biológico. Então, quando você estuda citologia, muitas vezes você vê uma célula cortada e você observa as organelas. Essa análise foi feita com microscópio de transmissão. Microscópio de varredura. Você já deve ter visto em livro de biologia aquele olho do inseto bem grande. Aquilo ali foi feito com microscópio de varredura, ou seja, análises superficiais. Então, microscópio de transmissão através do material biológico, análises internas. Microscópio de varredura, análise superficial do material biológico. Aqui você observa a fonte de elétrons, lentes condensadoras, lentes objetivas, lentes projetoras, e aqui você tem a janela de observação, o observador aqui, uma tela fluorescente.